Olá! A Páscoa pode ser compreendida como uma festa da libertação que aponta para a transcendência. Libertação dos nossos medos, das nossas amarras e das limitações nas quais nós nos encontramos no nosso dia a dia. Então é sobre esse tema que nós vamos conversar hoje no programa Ubra Conhecimento que está começando. Eu quero dar as boas-vindas aos nossos convidados. Quero iniciar saudando o Maximiliano Wolfgang Silva, que tem graduação e doutorado em teologia. É docente e capelão-geral da Ubra. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado. Também dar as boas-vindas para Mário Rafael Yudi Fukui, que tem graduação em teologia e mestrado em letras, e também é docente e capelão aqui da Ubra Canoas. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, pastor. E antes de nós iniciarmos a nossa conversa sobre a Páscoa, nós vamos para a matéria sobre esse tema. Para as religiões cristãs, a Páscoa é a comemoração da ressurreição de Jesus após sua morte. Para o islamismo, ela não existe, pois o Alcorão Sagrado revela que Jesus jamais morreu. Assim, a Páscoa tem o significado de renovação da fé. Para o espiritismo, existe uma diversidade muito grande na forma como cada religião vê e celebra a Páscoa, mas a essência é comum a todas elas. Há uma tranquilidade muito grande entre nós, porque a gente não se fixa naquilo que é diferente. E sim no fundamento que é a comunhão das religiões, tu entender que cada um tem a sua fé, que contempla o seu coração e que nós não podemos nem julgar, nem criticar, nós precisamos agregar. Na religião judaica, a Páscoa tem um sentido diferente. Ela celebra a libertação do povo judeu, que havia sido aprisionado no Egito. Alguns costumes relacionados às refeições são mantidos para lembrar da simplicidade de seus antepassados. Mas o foco principal é estar com a família e os amigos. Poderíamos dizer que o forte da comemoração da Páscoa judaica se dá no lar. Tá? O jantar da família, o jantar com amigos. Dizemos que colocamos sempre uma cadeira a mais para que venha aquele que não tem onde sentar, para que possa participar de um jantar familiar. As religiões cristãs mantêm as tradições litúrgicas, como o rito da Quaresma, da Semana Santa e do Tríduo Pascal. Mas o grande momento é a comemoração do Domingo de Páscoa, uma celebração da vida e um período de reflexões. O ensino tradicional vai ser a celebração da ressurreição de Jesus. A passagem, da morte para a vida. Mas se nós pudéssemos atualizar essa mensagem para tantas pessoas que vivem a experiência da morte na nossa sociedade, os direitos mais básicos do ser humano sendo negados, se elas pudessem celebrar novamente a sua dignidade, isso seria uma Páscoa, né? Celebrar a vida e na sua plenitude. Páscoa, a festa da libertação, é o tema do Ubra Conhecimento dessa semana. E eu quero começar a nossa conversa com o pastor Maximiliano. Qual é a origem da Páscoa, de fato? Pois é, a origem da Páscoa, normalmente dentro da nossa cultura, a primeira coisa que nos vem à mente, se a gente pensa do ponto de vista da fé, é a fé cristã, a ressurreição de Jesus. Mas, na verdade, as raízes da Páscoa são muito mais antigas, né? O português não nos ajuda muito com isso, eu acho que o inglês talvez ajuda mais. O inglês ele tem palavras diferentes para falar de Páscoa, né? Ele tem a palavra Passover, que se refere à Páscoa judaica, e ele tem a palavra Easter, que faz uma referência mais direta à Páscoa cristã, né? As duas elas estão intimamente ligadas, especialmente, é claro, do ponto de vista da Páscoa cristã. A Páscoa judaica, então, ela tem origem na fé judaica, que aponta, então, para um momento histórico do povo judeu em que eles eram escravos no Egito e, através, então, da intervenção divina, eles foram libertos daquela escravidão e a noite, então, dessa libertação passou a se chamar a noite da Páscoa, né? A Páscoa vem do hebraico Pessar, que traz a ideia de passagem e se tornou, então, depois daquilo, a maior, e ainda nos dias de hoje, a maior celebração da fé judaica. Com o cristianismo, então, e a partir de Jesus Cristo, essa ideia de libertação presente já na Páscoa judaica, ela foi, digamos assim, ampliada dentro da fé cristã, se referindo ao fato da ressurreição de Jesus Cristo, também com a ideia da libertação ali muito presente, né? A libertação do pecado, a libertação da morte, a promessa de uma nova vida.
E dessa maneira que ela então é mais conhecida, especialmente aqui no Ocidente, quando a gente pensa na Páscoa enquanto uma festa religiosa. Perfeito. Pastor Fukui, pensando na ideia da Páscoa dentro do contexto cristão, o que mais nos chama a atenção? Seria mais uma festa, uma celebração, uma data para a gente pensar no dia a dia? Ou tem mais uma dimensão transcendental, de espiritualidade, de fé? Ou as duas? Como é que a gente pode entender o significado da Páscoa dentro do ambiente cristão, aquilo que o pastor Maximiliano já colocou? Eu acho que a Páscoa ela ocupa a posição central no cristianismo, né? Quer dizer, sem Páscoa o cristianismo não faz sentido. Não faz sentido. Paulo mesmo já dizia em várias epístolas, né, que se Jesus não ressuscitou, a nossa fé cristã ela é vã, ela não tem razão de ser, né? Jesus é o primeiro dos que dormiram e voltou à vida, né? Então a ressurreição de Jesus, na verdade, é o motor propulsor, né, do cristianismo. Sem essa data, ou sem esse acontecimento histórico, não haveria igreja cristã, né? Se a gente retornar lá para a morte de Jesus, os discípulos todos se dissiparam, né? O movimento acabou. Perfeito, foi na ressurreição que Jesus então reúne seus discípulos novamente, e a partir dali eles recebem uma mensagem de vida, né? E essa mensagem de vida vai mais tarde se tornar a mensagem nossa cristã atualmente. Pois é, pastor Mário, trazendo essa ideia que você comentou da ressurreição, é óbvio que não dá para entender isso racionalmente, né? Mas trazendo mais perto, para quem não é da tradição cristã, como é que a gente poderia explicar essa ideia da ressurreição? O que de fato aconteceu? Tem alguma maneira de explicar? Ou a gente tem algum limite em relação a esse aspecto que é o elemento central, né, do próprio cristianismo? A ressurreição ela não é lógica e nem plausível do ponto de vista natural, no sentido assim das ciências naturais, né? Não tem como alguém morrer na sexta-feira, ficar sepultado sábado, ou seja, não teve acesso à água, à comida, e no domingo levantar e sair do túmulo, né? Então realmente não há uma explicação científica ou natural plausível, né? Mas, no entanto, alguns indícios, por mais que seja algo meio impossível, humanamente falando, alguns indícios da própria história mostram que algo de fantástico ou sobrenatural aconteceu naquele domingo cedo, né? Em primeiro lugar, o próprio relato dos evangelhos. Digamos que tudo fosse uma mentira, como alguns talvez possam defender a ideia, né? De que o Jesus não ressuscitou e houve uma alucinação coletiva, ou os discípulos talvez forjaram uma ressurreição para iniciar o movimento, né? De qualquer forma, os evangelhos depõem contra isso, contra essa posição, porque eles colocam como testemunhas da ressurreição as mulheres. Naquela época, as mulheres não poderiam nem sequer ser testemunhas num processo civil. Então, se você quer inventar alguma coisa, você não ia colocar as mulheres indo ao túmulo e sendo as primeiras mensageiras, né? Não. É implausível, né? Outra coisa seria assim que os discípulos não ganharam nada com essa notícia, né? Eles na verdade perderam tudo. Todos eles morreram de forma dramática e foram torturados, martirizados. O único que não morreu de forma assim horrível, né, foi o apóstolo João, que teve uma vida longa, mas mesmo assim uma vida de pobreza e necessidade, porque ele foi um dos primeiros pastores ou padres da igreja, né? Então, os discípulos, o apóstolo Paulo, eles não ganharam nada com essa notícia, né? O que faz a gente, de certa forma, até supor que algo, se Jesus não ressuscitou, algo de muito espetacular, sem explicação humana, sem forjar nada, algo de muito espetacular foi testemunhado por aqueles homens e mulheres que viveram com Jesus, né? E dos quais nós temos uma série de manuscritos do testemunho deste acontecimento, né? Que nós buscamos, inclusive, como os evangelhos e outros documentos que talvez nem chegaram a nós, que existem fragmentos. Então, de fato, algo fantástico acontece e você consegue explicar isso em parte pelo testemunho, né? E não apenas os manuscritos em si, né, mas os vários testemunhos em vários momentos, por pessoas diferentes, em situações diferentes,
deste mesmo fato, né? Uma coisa que me chamou a atenção, me veio à mente, à medida que o pastor Fukui falava, é quando nós olhamos, você perguntou antes, né, sobre como explicar esse acontecimento, né? É curioso que quando nós olhamos os relatos, né, por exemplo, em Mateus, né, nós temos lá a Bíblia com títulos, né, como um título querendo descrever o que vem depois, né? O título em si, ele não faz parte do texto original, ele foi acrescentado depois, né? Mas nós temos lá o título A Ressurreição de Jesus, então você espera, então aqui vai descrever o que aconteceu, né? De repente o pano se levantou, uma luz brilhou dentro do túmulo, mas o fato é que isso não é descrito, né? Você tem o título A Ressurreição de Jesus, mas simplesmente diz, o túmulo estava vazio. Então uma das interpretações do porquê disso é que justamente era algo tão incrível e tão maravilhoso que não é descritível em linguagem humana. Então simplesmente se declara o fato que foi percebido por aquelas pessoas naquela época. O túmulo estava vazio, o corpo não estava mais lá. E uma outra dimensão, que eu acho que é importante, nós no mundo ocidental nós gostamos de racionalizar tudo. Aquilo que não entra na nossa razão acaba não existindo. E diante de uma dimensão, a filosofia trabalha com isso também, mas a teologia principalmente, nem tudo é possível que a gente consiga comprovar racionalmente. Né? E essa questão da fé é uma dessas dimensões. Né? Ou simplesmente, e não é só no cristianismo, nas outras religiões também é assim. Quer dizer, você tem esse elemento de acreditar ou não, e a comprovação racional nem sempre é possível. E é interessante, né, que à medida que você fala, me vem à mente até uma das histórias que fazem parte desse contexto da ressurreição, que é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, que fala sobre Tomé, né? Perfeito. Né? A gente fala muito desse raciocínio e esquece dessa dimensão da fé. Tomé era um que é por essa linha do raciocínio, eu só acredito vendo, né? Quero ver para crer. Eu quero ver para crer, eu quero tocar, eu quero enfiar o meu dedo lá para ver se aquele cara é Jesus mesmo, né? E de acordo com o relato bíblico, ele teve essa oportunidade, né? E daí ficam assim muito bonitas e significativas as palavras de Jesus para Tomé, né? Você creu porque você viu. Isso. Muito mais felizes serão aqueles que irão crer sem ter visto. Nós vamos para o intervalo, antes, no entanto, o quadro Ciência em Foco, e nós já voltamos. Quadro Ciência em Foco. Uma festa que sempre nos anima ao longo do ano é a festa da Páscoa. E em torno da Páscoa tem muita coisa interessante a ser lembrada. Primeiro, a Páscoa não é uma festa de Jesus, o Senhor dos cristãos. É uma festa do povo de Israel que celebra a libertação da escravidão no Egito. Tudo isso é muito curioso quando a gente convive num mundo em que há uma diversidade muito grande de religiões. Por exemplo, alguns de nós participamos de um grupo de diálogo interreligioso. O que fazemos quando nos reunimos? Será que é para discutir e uns acusarem os outros daquilo que creem e afirmam? Não. Nós nos reunimos em primeiro lugar para dialogar, é o grupo de diálogo interreligioso. Podemos conversar sobre a Páscoa também, apenas para enriquecer o nosso conhecimento de como os outros realizam as suas celebrações e do que cada comunidade pensa. Mas nunca nós impomos a nossa própria opinião sobre os outros. Esse grupo de diálogo interreligioso é unido pela força do amor que quer receber e aceitar o que é diferente. Páscoa, a festa da libertação, é o tema do Ubra Conhecimento dessa semana. Temos como convidados pastor Maximiliano Wolfgang Silva e pastor Mário Rafael de Fukui. Nesse segundo bloco, eu gostaria de aprofundar um tema, pastor Max, que você já colocou no início, é o significado da Páscoa no antigo judaísmo. Tem aquela dimensão da libertação, saída de uma situação de escravidão para a liberdade, né? Vamos conversar um pouco mais sobre isso. O que significou isso para a época? Isso a gente sabe mais ou menos bem. O que significa sair de uma vida de escravidão
para a liberdade, e depois o que isso pode significar um pouco para nós. Ou seja, a Páscoa, de fato, como você já assinalou um pouco no início, foi a saída de uma situação de escravidão para a liberdade. Depois para a Terra Prometida, né? Pois é, a Páscoa, eu entendo que ela nos permite falar sobre temas diversos, né? E se a gente for querer olhar para ela de um ponto de vista puramente humanista, nós podemos falar também a respeito de prisões diversas que nós temos nesse mundo, né? Obviamente, quando a gente fala especificamente da tradição judaica e da história de fé do povo judaico, nós temos uma situação bem específica, né? Um povo que passou a sua vida como escravo e sofrendo naquela escravidão e ansiando por liberdade, né? Essa liberdade finalmente então é alcançada, e essa noite que é chamado, ou esse dia que é caracterizado como o dia da Páscoa, marca justamente essa mudança, né? É curioso nós notarmos, no entanto, que essa mudança da saída da escravidão do Egito em direção da Terra Prometida mencionada por você, esse próprio pós-Páscoa é um período também de aprendizado. Perfeito. É um período de reconfigurar a mente. É um período de reaprender. De se reinventar. Ou, na verdade, aprender, porque eles não sabiam, né? Sim. O que é ser livre e quais são as implicações dessa liberdade na vida das pessoas, né? Então, é muito interessante que nós olhamos para o relato. Ele vai falar ali de um período de peregrinação desse povo por 40 anos até que chegam na Terra Prometida como esse grande símbolo assim de um auge desse processo de transformação, né? E esses 40 anos, entre outras coisas, representam também um processo de aprendizado, né? Se a gente então for pegar isso e fazer uma reflexão humanista, digamos assim, nós vamos perceber que na nossa vida também nós vivemos escravidões das mais diferentes, né? E eu costumo dizer que talvez uma das piores escravidões que existem é a escravidão da ignorância. De não saber. Isso, porque ela nos aprisiona e nós nem nos damos conta de que estamos presos, né? Mas vivenciar esse processo de mudança exige aprendizado, né? Porque eu costumo dizer que liberdade também é em si uma forma de poder. Porque você sendo livre, você pode fazer coisas. Você pode ter opções, você pode escolher. Isso, justamente. E esse poder da escolha, como toda forma de poder, exige responsabilidade. E também acontece que quando você está no processo, usando essa imagem que o pastor Maximiliano coloca, deste aprendizado, nesse processo de buscar o aprendizado para viver em liberdade, para se libertar das escravidões, pensando hoje, né, que às vezes nos aprisionam, nós temos o aprendizado de nós temos quedas, nós retrocedemos, nós precisamos levantar de novo e continuar a caminhada. É o que de fato aconteceu para o povo nessa peregrinação de 40 anos. Muitas vezes, vamos dizer assim, pisaram na casca da banana. Sim, mas foram e aprenderam e buscaram em frente. E isso pode ser relacionado também, digamos, a essa perspectiva de cada um de se reinventar. Não é que o cara decidiu, a pessoa decidiu e está resolvido. Não. Na caminhada, ela vai ter quedas. É verdade, né? A liberdade, ela traz assim, a necessidade de ter responsabilidade, né? O Homem-Aranha já tinha ouvido falar isso com o tio Ben, que era o tio dele, né? E muitos de nós, talvez todo mundo, a gente de certa forma tem uma saudade de escravidões que nós tivemos ao longo da vida, né? Porque quando a gente é escravo, a gente não tem o peso da responsabilidade de tomar decisões e arcar com elas, né? É verdade. E quando a gente se liberta, por exemplo, de um vício, a vontade de voltar a ser escravo do vício é forte, né? Lógico, eu não estou me referindo aqui a uma escravidão como a dos judeus ou a dos africanos, né? Mas essa escravidão no dia a dia, né? A gente tem a tendência de achar que quando nós não temos muitas escolhas, nós estamos confortáveis. Então a liberdade, ela nos traz muitas opções e a gente tem que saber lidar com elas para não ser escravos nem de novo daquilo que nos viciava antes, ou das limitações, e muito menos ser dependente de uma ampla gama de escolhas e liberdade, né? Então a gente tem que saber dosar essa caminhada no dia a dia. E Jesus ensina isso, né? Ele não nos liberta para uma liberdade que vicia, de várias opções, né? Ele nos liberta para uma liberdade de escolhas e ele até fala, você agora é livre, né, para ajudar o próximo. Eu vim para servir e não para ser servido. Então a nossa liberdade a partir da ressurreição de Cristo não é essa liberdade viciante,
mas a liberdade que me faz olhar para o próximo e me perguntar como que eu posso ajudar meu próximo, a mim mesmo e ao mundo. Então, sim, esse equilíbrio eu acho que é importante. Sim, a liberdade com a sua responsabilidade. Caso contrário, não é liberdade. E eu sempre acho que a Páscoa nos ajuda muito a entender essa ideia da liberdade. Quando eu estava me preparando para essa nossa conversa, eu vi uma pequena história que dizia assim, que fazia uma relação do ovo da Páscoa com o ovo de verdade, o ovo da galinha, né? Então, qual é o sentido do ovo? Que ele é lembrado porque ele tem vida. Agora, o pintinho, quando ele vai nascer, ele passa um trabalho muito grande, porque ele precisa abrir a casquinha do ovo, né? Como eu tive a minha infância no interior, eu via muitas vezes os pintinhos, lá tem um buraquinho pequeno, e eles batalham muito para conseguir quebrar a casca do ovo e sair, ou seja, para ter essa liberdade. Quer dizer, buscar a liberdade, eu acho que essa é um link que a gente pode fazer com a Páscoa, não é alguma coisa assim, agora eu quero ser livre. Não, você precisa te fazer merecedor de ser um sujeito livre. Eu acho que nesse sentido a Páscoa diz aquilo que você comenta, né? Ok, liberdade, mas agora você também tem uma responsabilidade, você tem um desafio. E o teu desafio é fazer com que essa tua liberdade seja extensiva também para outras pessoas. Acho que a Páscoa nos indica por esse caminho, né? E mais ou menos o que aconteceu com o povo do Antigo Testamento foi mais ou menos isso, né? Essa tentativa, né, de serem pessoas livres, mas de caírem de novo, mas de finalmente encontrar, né, aquilo que fazia o sentido como pessoas livres, né? Não, é verdade, tanto que a partir dessa libertação do povo israelita, né, que nós temos a figura de Jesus nascendo, vindo ao mundo, morrendo, ou seja, Jesus se torna prisioneiro para nos dar essa liberdade. Então a nossa liberdade ela nunca é gratuita, ela é de graça para nós, mas ela tem um custo, né? Nada no mundo é gratuito, nem a nossa liberdade, nem salvação. Perfeito, Jesus perfeito. paga, né? Ele é o lastro da nossa liberdade. Ou seja, se ele comprou a liberdade de cada ser humano, nós não temos o direito de limitar a liberdade do próximo, porque isso está na esfera divina, né? Ele deu liberdade ao ser humano. E aí, como cristão ou como cidadão deste mundo, a gente tem que batalhar pela liberdade humana nesse sentido, de que lutar por isso é, de certa forma, cumprir com a vocação de ser um cidadão deste mundo, né? Uhum. Muito bem, nós vamos agora para o quadro Dica do Programa e já voltamos para as considerações finais. A dica do programa de hoje é Páscoa. Uma coisa curiosa sobre esse período de festa. Tudo está concentrado na cruz de Cristo. Mas muitas comunidades cristãs, especialmente das nossas comunidades luteranas, não usam mais a cruz com o Senhor crucificado, ou seja, o crucifixo. A maioria das nossas comunidades de confissão luterana usam nas suas igrejas a cruz vazia, que faz lembrar o Jesus crucificado, mas acima de tudo, o cruz que se libertou da morte, ou que foi libertado da morte, e que ressuscitou. Nesse momento, a cruz cristã não é mais o sinal da morte, e sim o sinal da vida. E é isso que é esta ideia que impera sobre todo o período de Páscoa que estamos festejando. Páscoa, a festa da libertação, é o tema do Ubra Conhecimento dessa semana. E nós vamos agora para as considerações finais dos nossos convidados. Pastor Maximiliano, qual é o seu recado final sobre esse tema Páscoa? É um tema muito importante, né? E de novo eu remeto à fala do Foucault quando ele falou da importância da Páscoa para o cristianismo como um todo. A Páscoa é sim a grande festa cristã, né? Talvez mais popular do que a Páscoa seja o Natal. Mas o Natal, se fosse só o Natal, perderia seu significado se a Páscoa não tivesse acontecido. Na Páscoa nós temos a promessa sendo cumprida de maneira plena, né? Onde através daquilo que Jesus fez, daquilo que ele conquistou, a liberdade do pecado, a liberdade para o amor, a liberdade até da própria morte, porque a Páscoa ela traz essa mensagem de esperança de uma nova vida, ela nos liberta para esse mundo e nos liberta para vivermos a nossa vida em amor às outras pessoas.
Nesse sentido, ela é uma mensagem que transforma, porque ela transforma nós mesmos, e a partir do momento que ela nos transforma, pela fé, pela esperança que ela nos traz, ela nos faz de nós transformadores de outros à medida que levamos essa mensagem adiante. Né? Então, que todos nós possamos aí, viver essa luz que emana de Deus, do novo recomeço, ou melhor dizendo, do recomeço que Ele quer nos dar, e que a partir disso possamos também nós ser luzes que partilham essa mesma liberdade com aqueles que estão ao nosso redor. Ah, muito legal. Pastor Fukui, seu recado final. E pegando a carona com o pastor Max, né, realmente a Páscoa como festa da liberdade, ela traz ao cristianismo, né, uma visão de que o ser humano não só tem o direito de ser livre por uma questão humana, mas por uma questão até metafísica, né? Trocando em miúdos, se nós considerarmos que Deus não existe, né, digamos que o mundo é só a matéria e a energia, o direito humano, a liberdade não seria apenas o direito de ser livre dentro de uma constituição, filosofia humana. Você teria direito como cidadão de ser livre, por ser um ser humano. A partir de Cristo, nós enxergamos a liberdade do ser humano não só desse ponto de vista social, mas do ponto de vista metafísico. Você nasceu para ser livre, Deus criou o ser humano para ser livre, ou seja, cada ser humano neste mundo não apenas tem o direito à liberdade, mas tem essa liberdade assegurada e conquistada pelo próprio Deus, né? Então, nós temos que batalhar pela liberdade de todas as pessoas, né? E que isso chegue a várias pessoas deste mundo. Olha que muito bacana. Muito obrigado por essa conversa, pastor Max, pastor Fukui. Muito obrigado você pela companhia e nós nos encontramos na próxima semana para mais um Ultra Conhecimento. Até lá!